Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, Deia na área, tá começando mais um Love the Problem. Hoje tô com duas queridas convidadas maravilhosas. A gente ainda não sabe exatamente o nome desse episódio? Não sabemos, mas eu sei do que mais ou menos eu quero falar. Então já vou pedir para que elas se apresentem e aí vou introduzir um pouco do tema e o que me motivou a gravar sobre isso. Vamos lá, vou chamar primeiro Ariadne. Se apresenta pra gente, por favor. Oi, Deia. Primeiro quero dizer, mãe, tô no Love the Problem. É isso! Bom, gente, eu sou a Ari, tenho 29 anos, gosto bastante aí de consumir arte, livro, a gente vai falar sobre muitos livros nesse episódio, e de um assunto que pra mim tem sido, acho que um dos principais temas aí na roda de amigos, que inclusive foi assunto ontem, né, com a outra convidada que está aqui. Eu acho que vai ser um prazer enorme falar com vocês e compartilhar um pouco aí desse assunto que eu acho que é comum pra todo mundo, não é só pra mim, não. Muito bom, gratidão. Mari, se apresenta aí pra gente. Oi, gente, eu sou a Mari, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Ontem a Ari veio à minha casa e ela falou, amiga, a gente vai falar no Love the Problem, olha que foda. Eu gosto muito de pensar sobre a interseccionalidade das coisas, do que a gente faz no tangível, com o que a gente pensa e constrói, assim, na nossa cabeça, nas narrativas. Então, gosto muito desse viés filosófico, sociológico. Eu nem sei exatamente onde se enquadra isso. Eu trabalho com tecnologia, então eu vejo também que tem um positivismo e um romantismo nessa área. Então, eu gosto muito de pensar nessa interseção, assim, sabe? De uma pessoa que trabalha com algo que poderia nos salvar, mas não tem nada que vai salvar a gente da gente mesmo. Então, acho que a gente tá um pouco pra conversar e dialogar sobre isso, e quem sabe também que isso bata nas pessoas que estão ouvindo e que sugere reflexões, porque eu acho que nada mais é do que isso, né? A gente ter rodas de conversa e lugares seguros sobre as vulnerabilidades. Acho que a gente vai falar muito aqui também de a dificuldade de falar sobre ser vulnerável, né? Deixa eu contar pra vocês o que me motivou, né? Tenho feito um processo de mentoria com uma moça que eu conheço já faz um tempo, ela é terapeuta e, além de fazer os atendimentos terapêuticos, também faz mentoria com algumas mulheres. E eu tava falando pra ela de algumas coisas que eu não gosto de fazer, por exemplo, cozinhar, fazer faxina, não são coisas que eu curto, não é mesmo? E aí ela tava falando, mas você entende o quanto, por exemplo, cozinhar é importante, é um autocuidado? Você não tem prazer porque não vai ter ninguém olhando, não vai ter ninguém pra te aplaudir, porque você não vai se sentir útil. E aí a gente começou a conversar muito sobre essa questão de essa necessidade de ser útil, essa dificuldade minha em descansar, essa dificuldade minha em receber e tá o tempo todo sendo eficiente, o tempo todo produzindo. E só tendo prazer em produzir se alguém estiver olhando também, se alguém estiver ali pra, me reconhecer. E aí, achei louco que no mesmo dia, acabei de sair da mentoria, entrei no Instagram, vi não só um Reels do Lucas, que antes o perfil dele chamava Transdiário, ele tá no Queer Eye, falando sobre um livro que chama A Vida Não É Útil, né, que fala muito sobre isso. E aí, entrei lá nos stories e Dona Ari também tinha postado sobre 2 livros, né, mana? Um acho que é A Sociedade do Cansaço e o outro é o... Exaustão no Topo da Montanha, do Alexandre Coimbra do Amaral. Muito bom. E aí eu falei, cara, acho que a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Então acho que a primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês, que é a clássica do Love the Problem, é: que problema eu resolvo falando sobre exaustão e cansaço? Eu acho que assim, quando a gente fala de exaustão, a gente costuma resumir exaustão ao trabalho, né? É uma coisa que eu falo bastante. Toda vez que a gente fala, eu costumo no final da semana, né? Meu pai sempre pergunta assim pra mim, e aí, nega, tudo bem?
muito cansaço, trabalhou muito essa semana. E aí é isso, né? Eu acho que a gente tem muito essa ligação da exaustão com o trabalho, mas a exaustão ela vai muito além disso. E eu acho que quando a gente fala de exaustão, primeiro, eu acho que tem uma ponte bem importante aí com o que a Mari falou no começo, a gente se permite ser vulnerável, né? Porque a gente tá numa sociedade agora que o tempo inteiro a gente tá glamorizando, né? Eu glamorizo o cansaço, eu glamorizo, eu tô aqui sendo muito eficiente, eu tô produzindo muito, e a gente vai falar, acho que muito hoje de performance, de desempenho, mas eu acho que falar de exaustão, né? Além da gente tocar no ponto da vulnerabilidade, a gente também começa a discutir e pensar as novas formas de se viver, né? E não só de se trabalhar, porque mais uma vez, né? A exaustão não tá ligada ao trabalho, mas não está só ligada ao trabalho. Então acho que aqui a gente começa a pensar em soluções para viver de maneira mais saudável, para além do trabalho. É difícil, né, essa resposta, porque eu acho que ela não é uma resposta única e universal, assim. Eu acho que, além da exaustão não estar só ligada ao trabalho, ela ser algo da vida, ela também tem fases, né? Eu percebo, assim, vou fazer 26 anos agora. E eu vejo que quando eu tinha 18, gente, eu achava que quanto mais eu corresse, melhor era. Que quanto mais eu tivesse coisas pra fazer, é porque isso tava dando... Hoje, na verdade, eu consigo ver que eu tava procurando uma narrativa pra minha vida. Porque eu acho que o ponto da vida não é o útil, que você comentou ali do livro, né, André? Que você começou falando sobre isso também. Não é útil, assim. Por que a gente tá aqui? Eu acho que por muitos anos a sociedade, né, as pessoas, elas não puderam pensar e se questionar do porquê de algumas coisas muito intangíveis. Porque a gente precisava trabalhar para ter uma família, para ter coisas e para viajar e para morrer. Era meio que tinha esse script, assim. Que por muitas pessoas eu acho que ainda faz muito sentido e tá tudo bem. Cada um na sua narrativa. Só que eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de tempo para se questionar. E não só tempo, eu acho que a gente é questionado, assim, pelo mundo. Eu sinto isso. Então, quando eu tinha os meus quase 20 anos, eu corria. Então, gente, eu me sentia, assim, correndo uma maratona como se fosse 100 metros. Sabe aquela coisa que você corre e dá todo o gás? E hoje, e eu acho que com a maturidade isso só vai melhorar, porque eu acho que isso melhora, é perceber que é contínuo. Então, tem fases que você vai se perceber mais cansado. E tá tudo bem. E você vai precisar parar e aproveitar. E vão ter fases que você vai querer dar um gás maior por N coisas, por N objetivos. Tem uma fala que eu até anotei do livro do Coimbra, e acho que você vai lembrar, que ele fala assim: é absurdo um projeto de vida que se estrutura em torno da superação contínua dos próprios limites. Como se a vida fosse um subir contínuo de montanhas. Qual é o lugar para os vales, os abismos, os fossos no caminho? Até me arrepia. E aí, eu penso muito sobre isso, assim. Se a gente sempre tá correndo, quando que a gente aproveita onde a gente chegou, sabe? Se o objetivo final é o fim, é a morte. E não, esse não é o objetivo final. Em que momento a gente aproveita o caminho? Então parece um pouco metafórico demais falar sobre isso, mas eu vejo isso até no meu ambiente de trabalho, voltando pra algo mais tangível, sabe? Se a gente sempre tá olhando qual é o próximo cargo, o próximo emprego, a próxima empresa, mas no presente você não tá aproveitando nada, é sempre o próximo, né? Essa corrida pra chegar aonde? Então eu acho que falar sobre isso resolve uma pressa de chegar num lugar que a gente nem sabe onde é. E que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E se a gente começa a se questionar e falar pro outro, né, aqui com vocês, gente, eu também tô um pouco perdida. Talvez a gente consiga achar caminhos de solução junto, sabe? Porque sozinho vai ser muito difícil na nossa própria cabeça. Nossa, eu anotei tanta coisa enquanto vocês estavam falando, me dá vontade de fazer 1000 perguntas. Mas eu quero pegar 2 ganchos. O primeiro foi sobre essa questão da romantização desse esforço. Eu fico me perguntando, e eu já vi vários terapeutas, eu sigo vários terapeutas que eu sou essa pessoa, gente, falando sobre essa necessidade de... Por que as coisas têm que ser difíceis? Por que eu preciso romantizar tanto esse esforço? De que parece que eu só vou alcançar coisas boas se eu me foder. Precisa mesmo ser assim? Eu preciso ralar dessa forma? Será que as coisas não podem ser mais fluídas, mais naturais? Acho que esse é a primeira reflexão que eu queria trazer. Eu sempre fico pensando, né? Não que precisa ser sempre a lei do menor esforço. Não que eu nunca vou precisar me esforçar, não é isso que eu tô falando. Mas é o quanto isso precisa ser mais natural pra mim, pro meu sentimento. Como eu me sinto frente a alguns desafios.
quanto eu me permito receber as coisas boas também, o quanto eu permito que as coisas sejam fluídas e não tá tão no controle. Claro que você tem que estudar, você tem que se esforçar, tem que trabalhar, mas não precisa ser dolorido. Acho que essa é a minha questão. Não precisa romantizar tanto essa dor. E acho que essa outra coisa que você trouxe sobre... Parece que tá sempre faltando, né, Mari? Do tipo, às vezes eu acordo em dias que eu não tô muito bom e eu fico pensando, eu queria tanto uma coisa X que me falta, né? E aí eu fico pensando, foca no que você tem. Olha a abundância das coisas que você tem, porque eu foco tanto no que me falta e não foco tanto no que eu já tenho. Mas se eu parasse, parece meio uma conversa meio de abraçador de árvore que sou, mas acho que é importante esse lugar de ver a abundância e acreditar na abundância. E aí ter mais gratidão do que ficar o tempo todo nesse lugar de ansiedade de que tá faltando alguma coisa pra mim. Tem 2 pontos que eu acho interessante. Acho que comentar que você trouxe agora, Dé, que acho que é a primeira, né? A glamorização, ela existe porque tem quem aplauda ela. Então, assim, a gente tá naquela coisa do eterno correr atrás do rabo, mas porque tem gente aplaudindo essa necessidade que a gente criou e que a gente tá dentro disso, que é a necessidade de ser visto. Então eu acho que a glamorização, a gente tá correndo atrás do rabo justamente por isso, porque a gente tá aplaudindo. Eu acho que a gente às vezes faz isso de maneira inconsciente, tá? Então quando a gente fala de esforço de alguém, eu vou dar até um exemplo básico, assim, diversas vezes tá rolando num feed, ou você tá lendo alguma notícia e aparece aquelas notícias assim, né, espetaculares, de filho da empregada doméstica de universidade passou em primeiro lugar, e a gente acha aquilo fantástico, que lindo, olha o esforço, olha como essa pessoa, ela se dedicou, ela deu tudo de si, mas precisava mesmo de tudo isso. Então eu acho que a gente inconscientemente a gente glamoriza esse esforço, e aí sim, quando a gente fala do excesso, que a gente tá falando da exaustão e a gente tá falando, enfim, também de doenças, né, como um todo. E eu acho que um outro ponto também, existe uma responsabilização que eu acho que a gente precisa mencionar, que são figuras importantes hoje, eu tô falando no Brasil e no mundo, e eu vou até mencionar uma coisa que me incomodou bastante na semana passada, que são pessoas muito influentes colocando combustível nessa glamorização, tá, da exaustão. E aí eu vi uma entrevista de uma pessoa bem influente, que é fundadora de uma fintech importante aqui no Brasil, e dentro dos temas dessa entrevista, o excesso de trabalho era um deles, né, e ela, enfim, trouxe uma história pessoal ali que eu achei interessante, achei bacana de ouvir, mas eu fiquei muito preocupado sobre o quanto qual o impacto daquela fala teria das pessoas ouvindo, assim, isso é uma coisa que me deixou bem preocupada. E aí, eu achei que houve muito essa romantização do excesso de trabalho, que em determinado momento da entrevista ela falava, olha, eu acho que é legal as pessoas que, querem ter uma vida saudável, passar um tempo com a família e ter um entretenimento, mas eu acho que tudo bem também a pessoa que quer ficar até tarde, que quer trabalhar 18 horas, que tá correndo atrás de... E aí, gente, aí vamos lá, dentro de uma promoção, que a gente sabe como é o mundo corporativo, o que essa pessoa vai escolher para ser promovida, né? É a pessoa que tem a vida saudável ou o cara que se matou 18 horas ali? Então não tem, eu acho legal os dois lados. Tem influenciar e romantizar uma atitude, um comportamento que a gente sabe que a médio prazo é nocivo, né? Então esse é o primeiro recorte que eu queria fazer com o que você trouxe, tá, Déia, com relação à glamorização. E outro ponto é essa questão da gente estar o tempo inteiro se ocupando, né? E aí tem até um recorte que é bem importante, que eu acho que é bem legal ali, que tem no livro, que é a parte que a gente simplesmente virou um crime gravíssimo a gente não fazer nada. É isso. O ócio é um crime absurdo. E a gente tá, assim, não pode, a gente não se permite mais cometer esse crime que é ficar sem fazer nada. Ai, você chegou onde eu queria. Eu queria muito ouvir de vocês mais do tipo, que hora que na nossa vida a gente começa a fazer isso? Porque assim, você é criança, você é neném, você é criança, você tá lá brincando, a vida para algumas crianças, né, infelizmente não para todas, é uma festa, né, um negócio de comer, dormir, cagar, vai pra escola. Que horas que a gente vira escravo da gente mesmo? Eu tenho uma pergunta que eu faço pra mim mesma. Eu tenho um cheiro de resposta, mas eu sempre me questiono. A quem interessa que eu não tenha tempo pra pensar sobre as coisas? A quem é o quê, né? E aí eu acho que assim, a gente pode gravar um podcast só sobre essa pergunta. Mas eu acho que existe uma estrutura que ela funciona muito bem para que você não tenha tempo para questionar as coisas, porque tudo que é questionado precisa trazer algum nível de mudança, isso internamente como individual e
né, externo ali, como estrutura social, tecido social que a gente vive. Mas eu penso muito que a gente vem de pais e avós que deixavam pra descansar e ter um ócio, que eu nem sei se era ócio, na velhice. Ah, minha filha, quando eu aposentar... Não, mas você tem que ficar nessa empresa, porque aí quando você aposentar, você vai ter uma casa confortável. Aí você vai aproveitar. Quando você aposentar, você pode comprar sua casa na praia. Ah, não, mas depois que seus filhos estiverem adultos, aí você descansa. E aí eu acho... Claro, eu não posso falar sobre todas as bolhas, mas o que eu vejo em muitas bolhas que eu acabo passando é que a gente não quer esperar para descansar, ter um ócio, aproveitar, seja lá o que essas palavras têm de conexão, assim. Eu acho que a gente quer poder fazer isso numa continuidade, sabe? Eu acho que não é nem não trabalhar nunca e só aproveitar. A vida é uma festa de criança, nunca mais ela vai voltar. E que bom, porque quando eu era criança eu não podia fazer escolhas. E isso acabava comigo, assim. Eu era uma criança muito questionadora. Ah, hoje você não vai no parquinho, Mariana. Mas por que eu não vou no parquinho? Não, eu quero poder escolher que eu vá ou não no parquinho. Hoje eu posso ir no parquinho, mas eu sei que tem consequências. Eu acho que isso é muito legal de ser adulto. Mas se você não souber impor limites, acabou. E aí hoje eu vi no Instagram um post da Óbvios, eu amo a Óbvios, eu acho que eles trazem temas muito relevantes, assim. E era um ponto sobre colocar limites. E aí o primeiro ponto é, as únicas pessoas que não vão gostar de você colocar limites são aquelas que se beneficiam da sua falta de limite com você mesmo. Inclusive, já fica o spoiler, vou gravar um episódio sobre limites logo mais. Já amei, amiga. Importantíssimo. Mas continua. Não, era essa... Na verdade, é muito mais um questionamento pra gente pensar junto do que resposta, sabe? Eu acho que colocar limite é muito difícil. Eu acho que quando a gente coloca e quando a gente para e pensa, eu acho que é uma continuidade, assim. E por isso que eu acho que tem fases. Tem fases, talvez, que a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira mais consciente, mas é importante que a gente sempre esteja olhando pra isso, porque eu acho que depois que você chega num burnout, por exemplo, é muito difícil. Depois que você começa a precisar de remédios, é muito difícil. Porque você... E aí o Alexandre, ele fala muito disso no livro. Ele fala como se ele fosse a exaustão, né? Como se ele personificasse esse sentimento, porque eu não acho que é uma emoção, acho que é um sentimento. E ele fala que ele gostaria muito de poder ajudar as pessoas antes de chegar nesse topo dessa montanha. Porque daí só tem o buraco, não tem nada bom. Só que as pessoas só percebem depois que elas subiram, sabe? Legal esse ponto, e assim, quando a gente volta a falar de ócio, né, e de se entreter e de fazer escolhas, o que eu percebo, e principalmente assim, também falando da minha bolha, falando da minha geração também, né, com o pezinho no 30, é que a gente, né, tem até uma passagem da Rita Von Hunt que eu gosto bastante, que ela faz essa pergunta que é bem semelhante a essa que a Mari fez aqui, né? Em que momento que a gente transformou isso numa grande competição? E uma passagem que eu gosto bastante que ela traz, tem um vídeo excelente que chama-se Direito à Preguiça ali no YouTube, é incrível. E ele é um conglomerado de coisas maravilhosas, mas ela fala assim, né? À medida que a gente tem mais tempo livre, a gente dá tempo de preencher com novas tarefas. A gente não tá conseguindo, nem que a gente quisesse, tá? Mas a gente não tem conseguido lidar com esses vazios. E aí tem uma outra psicoterapeuta que eu gosto muito, que é a Natália Timmerman, que é uma escritora excelente, inclusive tem um livro dela maravilhoso, e ela deu uma entrevista num podcast que eu gosto bastante, que é o Vibes em Análise, e ela fala justamente sobre, inclusive um podcast muito bom sobre o tempo, né, ele fica muito focado ali no tempo, mas ela traz uma questão ali que a gente precisa voltar a, entre aspas, perder tempo, que na realidade não é um perder tempo, né, ela fala que esse perder tempo, na verdade, é ganhar presença. Ela cita um outro filósofo que chama-se Walter Benjamin, e ele fala um pouco de como a gente não tem a noção de que a criatividade, ela vem justamente dos momentos que a gente experiencia o ócio, que a gente experiencia o vazio, que a gente experiencia o silêncio, que a gente experiencia a solidão. Então, olha que coisa louca, né? De um lado, a gente tem uma sociedade dizendo que a gente precisa ficar mais produtivo e a gente precisa estar ligado ali na inovação. Do outro lado, a gente está se preenchendo de coisas para fazer o tempo inteiro. Então, é aquilo, né? Para quem trabalha ali dentro do universo da tecnologia, da agilidade de produto, o nosso WIP está cada vez mais alto, mas a gente não tem a noção que com o WIP cada vez mais alto, a gente está tampando a panelinha ali da criatividade, né? A gente não está se dando espaço para consumir esses vazios e conseguir dar passos interessantes. Olha que louco. Eu até trazer esse negócio do WIP, né? A gente sempre fala pro time
trabalhar com um IP controlado, porque se algo urgente aparecer, tem espaço para absorver. E a mesma coisa na nossa vida. Se algo que é urgente aparece, você enlouquece, porque você já tá enlouquecido. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Nos momentos em que eu quase pirei, teve até um momento que eu tive que pedir demissão e ficar meses sem trabalhar para poder cuidar da minha saúde mental. Passei por isso. Como foi bom e como foi necessário. Como foi necessário esse ato de coragem. E eu tinha tanto medo de ficar sem fazer nada. Eu tinha tanto medo do que as pessoas também iam dizer, do que as pessoas iam pensar. Mas foi tão bom, gente. Porque não foi umas férias de 30 dias. Eu fiquei 4 meses sem trabalhar. E o meu primeiro mês, sabe o que eu fiz? Eu basicamente dormi. Eu dormia até tarde, não muito tarde porque eu gosto de acordar cedo. Aí fazia o café da manhã, aí fazia o mercado, às vezes eu cozinhava, lavava minha roupa, cuidava da minha casa e ia andar. E naquela época eu me senti tão saudável, sabe? Tão tranquila. Eu lembro que eu tava muito mais em presença. Eu andava na rua, sem pressa, obviamente, porque eu não tinha o que fazer. Eu escutava os passarinhos, eu conseguia escutar os carros passando, eu conseguia pensar e ouvir meus pensamentos, assim, do que eu queria fazer. Hoje, o que eu percebo, que eu tô sempre pensando na próxima coisa que eu tenho que fazer. Não sempre, mas eu acordo, eu já penso, o que eu tenho que fazer no trabalho? Tenho que tomar banho rápido, eu tenho que passar com os cachorros, eu tenho que fazer meu café da manhã, tenho que malhar rapidinho pra poder trabalhar. Eu tenho que comer... E aí, quando eu como super rápido, sem nem sentir o raio da comida, respirar, sabe? Sentir a comida, o sabor dela, a crocância dela. Não estar na presença enquanto como. Porque eu tenho que comer logo, porque eu tenho que voltar pra trabalhar, ou porque eu tenho que lavar o raio da minha roupa, porque eu tenho que estender, porque a máquina tá tocando. Coisas que a gente mesmo se enfia. Não tô falando só do trabalho, né? A gente fica se colocando tarefas o tempo inteiro. A gente não se permite descansar. Acho que é por isso também que eu trouxe esse questionamento. Que horas que a gente começa com isso, sabe? Não é quando a gente começa a trabalhar, é muito antes. É na nossa criação, é quando toda hora tem dever de casa pra fazer, toda hora os seus pais chamando pra você fazer alguma coisa. Lógico que na infância talvez não seja tanto, né? Mas você começa a ficar maiorzinho, começa a ter responsabilidades e parece que a gente não sabe organizar de uma maneira em que a gente consiga ter tranquilidade. Como se o descanso não fosse mais permitido. Esses dias não, né? Eu tava falando com essa minha mentora, ela tá falando dessa importância do respirar. E a Brené Brown já falava no livro dela, que a gente leu lá no Vamos Fazer Diferente, se chama o livro A Coragem para Liderar. E aí ela falava de uma ferramenta muito tecnológica que chama respirar. E que a gente faz muito pouco de respirar com presença para poder fazer as coisas melhor. Engraçado que você trouxe isso, Deia, porque no início do livro do Coimbra, ele traz uma frase, assim, que é cirúrgica ali, que é: respirar é o ato primordial da vida e é o esquecimento primordial da vida exausta. A gente esquece do básico, mas a gente tá extremamente preocupado com as outras coisas, né? E é exatamente isso, a gente perdeu a perspectiva e a gente tá envolto nessa cultura da aceleração. Bom, hoje a gente pode acelerar, né, o WhatsApp, lá os áudios. Tem diversas vezes as discussões, eu até fiquei bem chocada, inclusive, de pessoas que assistem séries na velocidade avançada na Netflix. Eu falei, meu Deus, como é que vocês conseguem? Mas existem. Então eu acho que a gente, de fato, a gente caminha ali para realmente uma perda absurda da perspectiva, né? Eu tava ouvindo um áudio esses dias no WhatsApp, mais acelerado, em 1.5, né? E aí, me parecia até que a pessoa tava meio brava comigo. Eu falei, não, deixa eu botar no 1 pra eu escutar. E aí a pessoa tava falando super de boa. Eu falei, não, tem que parar com essa mania de escutar os áudios acelerados. É isso. No nosso backstage, eu vou pedir para as meninas mandarem essas referências dos livros, do vídeo da Rita Von Hunt, do Óbvios, tudo isso. E eu vou deixar lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem. Pode acessar lá que vai estar tudo nos cardzinhos. Também, se vocês quiserem conhecer mais das nossas convidadas, também no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem. Eu queria fazer só mais uma pontuação, né? Você falou que conseguiu parar 4 meses. Eu, assim, acho que me dá um desespero absurdo parar.
tá? 4 meses. Primeiro porque acho que a gente fala também de um recorte, de um privilégio absurdo de conseguir parar 4 meses, né? A gente não pode só falar que vamos parar 4 meses ou vamos parar 1 mês, que seja. Com certeza. Esse é um privilégio que a gente precisa reconhecer e falar sobre ele. Mas eu acho que chega um ponto também que você falou da coragem, né? Dessa coragem, como é que foi exigido de você essa coragem para parar 4 meses dentro dessa cultura da gente estar o tempo inteiro se preenchendo de coisas para fazer. E eu acho que tem mais um ponto, né? O Coimbra, ele fala muito no livro sobre a gente chegar ao ponto do que a Mari trouxe agora, que é a gente chegar no topo, né? Então, toda a narrativa do livro fala, é uma tentativa, assim, exaustiva, inclusive, de você não chegar no topo, de você perceber esses sinais, né? O que você pode fazer para conseguir sair disso? Você conseguiu parar 4 meses, que bom, né? Eu fico feliz. Imagina se você não tivesse conseguido parar, se você não tivesse tido o privilégio de parar. Será que a gente estaria falando aqui agora sobre esse assunto, né? Então, eu acho que tem um ponto interessante também com relação à exaustão, né? Para além do trabalho, mas como a exaustão mexe com a nossa autoestima, né? Porque, assim, não dá pra você ficar exausto pra sempre. Então, assim, a gente vai ficando exausto, vai ficando cansado, as coisas começam a cair, então você tá segurando vários pratinhos, os pratinhos começam a cair. Esses pratinhos caindo, espatifando no chão, você começa a entrar em desespero completo, porque, de um lado, você não está conseguindo manter esses pratos equilibrados, de outros, que você está mantendo equilibrado, ele já não é mais tão eficaz, né? Então, acho que mexe um pouco ali quando a gente fala de eficiência e eficácia. E tem aquele sentimento, que é o que eu acho que quando a gente chega no topo, tá? Porque eu acho que eu não cheguei no topo, mas eu cheguei bem próximo a ele, que é aquele sentimento de que a gente já não rende mais. Então você faz aquele retrospecto do teu passado, o teu presente e o teu futuro. Meu Deus, deixei cair os pratos, alguns quebraram, os que eu ainda tô segurando, eles não estão sendo da melhor forma possível, e aí começa todo um trabalho de autoestima que é, eu não sou mais a mesma pessoa de antes. O que aconteceu comigo? Por que eu cheguei nesse ponto? Eu já não rendo mais, eu valho menos do que eu valia antes. Então a gente vai perdendo essa ternura e esse carinho com a gente mesmo, né? Porque eu acho que é uma jornada. A gente não acorda um dia e perdeu a ternura e o carinho com a gente mesmo. Mas todo esse caminho, acho que essa virada de chave que tá muito ligada com a autoestima é isso. Eu olho pro passado e falava, nossa, eu era capaz, a Mari trouxe a questão, poxa, eu corria tanto com os 18 anos, poxa, se eu olhar pra... Gente, não tão longe assim, tá? Se eu olhar pra 2, 3 anos atrás, eu fazia muito mais coisas do que eu faço hoje. E a gente tem que tomar muito cuidado com a armadilha, que não é olhar pro passado e fazer essa comparação e essa competição com a gente mesmo, né? Então eu acho que essa discussão sobre o quanto isso influencia a nossa autoestima, ela é muito importante, porque é um reconhecimento que a gente consegue fazer durante a jornada, porque depois que chegou no topo, sair disso é bem delicado, assim, exige uma série de ferramentas e de ajuda médica mesmo, né? A gente não consegue sair disso sozinho. Então, esse ponto que eu queria trazer com relação à ligação da autoestima. Eu tava no Instagram. E aí, gente, eu adoro o Instagram, assim, as pessoas falam, as redes sociais, elas são ruins, as redes sociais são um câncer. Não, se você souber usar o algoritmo, ele é ótimo. Ele te sugere coisas que você precisa, aí você tem que ter um controle financeiro. Ele te sugere conteúdos do que você está assistindo, então se você assistir as coisas que você considera que vão te agregar, vão aparecer mais. Então, assim, queria só fazer esse disclaimer, porque às vezes eu acho que a gente é muito ruim também, é muito de como a gente usa a tecnologia, né? Mas apareceu o vídeo de uma influenciadora, e aí eu tenho o meu pé atrás com influenciadores, assim, porque eu acho todo um simbolismo meio problemático, né? Você tá influenciando o quê? Falando o quê? Pra quem? Mas ela chama Thay de Mello. E aí ela tava falando sobre o quanto ela se encontrou quando ela se permitiu ser feia, ser vulnerável. E no final desse vídeo ela fala sobre várias coisas, sobre moda e tal. Mas no final desse vídeo ela fala sobre autoestima. E aí é uma frase que desde então, acho que eu já falei desse vídeo pra umas 10 pessoas. Que ela fala assim, gente, quando eu morrer, eu quero deixar pros meus filhos, eu não quero deixar carro, dinheiro, casa, nada disso. Eu quero deixar autoestima. Porque uma pessoa sem autoestima, ela não levanta da cama, ela não consegue nada. O mundo, ele acaba com ela. E aí, quando eu olho pras pessoas, assim, em linhas gerais no mundo, eu vejo que as pessoas que estão mais saudáveis, isso eu tô falando no âmbito mais macro, assim, questão psicológica, física, de conseguir levar a vida, de refletir sobre as coisas, saudável mesmo, né? De conseguir equilibrar os pratos. São as pessoas que têm uma boa autoestima. E aí não é sobre aparência que eu tô falando, é a autoestima de eu sei o meu lugar,
eu sei o que eu sou, o que eu estou construindo, e eu sei também os momentos de entrar e sair, sabe? Eu acho que isso, e aí, por isso que terapias são tão importantes, né? Seja lá qual você acredita e queira escolher, porque são pessoas de fora te ajudando a responder essas perguntas. E essas perguntas são muito difíceis, porque elas carregam coisas da sua infância, coisas do que você viveu, lugares que você permeou quando, enfim, ou que você até tá hoje, sabe? Então, sobre autoestima, eu penso muito que esses atos de coragem, eles são muito também de você reconhecer o que você é e o que você merece, assim. Porque senão a gente fica nessa meritocracia maluca de um dia alguém vai me salvar. Um dia eu vou receber o mérito que eu devo. Talvez não. Talvez para as pessoas isso é o mínimo. Mas qual é o seu limite, né? E aí eu acho que refletir sobre tudo isso é muito doído. Então vai dar muito medo. Vai ser muito desconfortável. Mas o que na vida não dá medo, né? Tem um livro que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém, não sei se alguma de vocês já leu. Não. É um livro muito bom, de uma psicóloga, ele virou best-seller do New York Times, assim. E aí ela é terapeuta, ela fala sobre ela fazendo terapia, né, porque ela também faz, e ela atendendo as pessoas. E aí tem muitas histórias, e uma das coisas que ela traz, assim, em linhas gerais, é que a vida é a indefinição de incerteza. Não tem como ter certeza. A vida é isso. Mas ao mesmo tempo que não tem como você ter grandes certezas, é isso que faz com que você tenha possibilidade. E aí eu acho que volta um pouco no que a gente falou, de poder fazer escolha, de ser adulto. Que ao mesmo tempo que é muito doído, é muito gostoso. Então, como que a gente faz pra conseguir equilibrar essas coisas, né? Ontem eu tava conversando com a Ari, ela falou assim, ai amiga, o que me mata é não saber o que tem depois da morte. Eu queria saber, sei lá, quanto tempo eu tenho pra morrer. E eu acho que é um pouco, é a mistura de todas essas coisas, sabe? Qual que é o sentido da vida? Por que eu tô aqui? Será que o meu trabalho, ele preenche? O que ele preenche? O que não preenche, Nossa, né? Demais. A gente quer sempre acertar, e o que é certo? É muito difícil, mas eu acho que pensar e trocar sobre isso mostra que tá todo mundo no caminho evolutivo, e isso é muito legal, isso dá um conforto, né? Nossa, quantas reflexões. Me veio, acho que uma veio de uma questão talvez de um ciclo vicioso, né? De eu sou cobrada pra produzir, pra ser útil, eu não consigo, eu fico frustrada, isso mexe com a minha autoestima tá baixa, eu acho que o meu valor tá fora, então eu preciso produzir, eu volto a produzir, fico cansada, minha autoestima fica baixa. E eu fico pensando o quanto uma coisa às vezes acaba puxando a outra e como quebrar esse ciclo. Você falou bastante de terapia. Eu acho que uma coisa que tem me feito muito bem, não só a terapia que eu faço, mas esse processo de mentoria que eu tenho feito, são não só esses questionamentos pra gente sair desse automático, desse ciclo vicioso, né? Mas também de ter essa visão efetivamente de fora que vai me trazer, às vezes, um empurrãozinho, uma voz até mais carinhosa que vai validar, às vezes, os meus sentimentos, vai validar alguma coisa, uma necessidade minha que eu tô negando a mim mesma. Então, essa minha necessidade de descanso, sabe? E aí vem alguém e te traz isso, tipo, talvez você devesse descansar. E aí dá voz, às vezes, a coisas que você mesmo tá silenciando. Então eu acho que terapia é uma coisa que eu sempre recomendo. Seja uma mentoria, uma terapia, um processo de coaching. O que você achar que faz melhor pra você, né? Pra te ajudar a sair um pouco só da sua visão. E às vezes ter alguém que vai te apoiar. Porque a gente é muito duro com a gente, né? E eu acho que ter uma pessoa que te ouve, que você sabe que vai ter muito pouco viés, sabe? Porque o que eu vejo é que as pessoas que são mais fechadas, elas têm muita dificuldade de falar sobre o que te dá medo, o que te dá insegurança. E eu acho que esse processo de ter alguém de fora não é o seu amigo, não são seus pais, não é o seu parceiro ou parceira amorosa. É uma pessoa que ela até pode te julgar, mas assim, o julgamento dela vai ser muito mais fora, né? E por isso que é importante também, porque eu acho que cria um lugar seguro e a partir disso você consegue replicar. Também fiquei pensando, além desse lugar de pedir ajuda, né? Que já é um lugar de se colocar vulnerável, de pedir ajuda. Mas um outro lugar de... Você já se permitiu ser ruim em algo? Você já se permitiu não produzir? Fazer um bagulho só por fazer? Tipo, hoje eu tenho aprendido... Eu gosto muito de dançar, né? Faço dança de salão e tenho estudado bastante gafieira. Estudo, me esforço, quero ser boa. Quero ter excelência na minha dança? Quero. Mas eu não quero perder o prazer de dançar.
Eu não quero ir por obrigação, porque eu quero lacrar, porque eu quero ser foda. Claro que eu quero dançar de jeito bonito, claro que eu quero ter excelência, mas ao mesmo tempo, às vezes eu vou pra aula num lugar de hoje eu só quero me divertir. Foda-se. Eu não quero ser boa em nada hoje. Hoje eu só quero me divertir aqui loucamente. Não, e que bom essa leveza, né? Essa leveza tira, eu acho que a gente desse ciclo de o tempo inteiro querer buscar excelência. Eu acho que não é ruim buscar excelência, mas quando a gente busca excelência em tudo, a gente volta pra vou equilibrar 1000 pratinhos. E, gente, em algum momento eles vão cair. Esse negócio que você trouxe da dança, pra mim é a mesma coisa. Assim, eu tenho muito medo de ser ruim em coisas. Só que eu vim de um processo nesses últimos anos de me permitir ser ruim. Você falou do cozinhar no começo, e eu falei, meu Deus, gente, eu detesto cozinhar. É uma coisa que eu não gosto de fazer, sabe? Os meus pais vieram aqui, né, eu me mudei recentemente, eu falei, eu não vou cozinhar, eu me nego a cozinhar. Aí eu falei, não, eu vou fazer metade. Então fiz um arroz, um feijão, falei, não, vou comprar uma proteína, não sou eu que vou fazer, e tá tudo bem. E durante muito tempo eu carreguei essa coisa de, nossa, eu não sou boa em cozinhar. Meu irmão é tão bom cozinheiro, minha mãe é tão boa cozinheira, por que eu não sou boa em cozinhar? E aí, também, recentemente, eu comecei a fazer dança também, não, gafieira, eu acho fantástico o que você faz, eu acho maravilhoso. Mas aquela coisa simples de colocar o corpo em movimento e, sabe, esquecer. Eu sinto sempre que eu faço alguma coisa só por fazer, sem buscar alguma coisa ali, eu sinto que eu tenho muito mais prazer do que quando eu tô buscando. E aí eu comecei a fazer fit dance, eu falei, gente, eu vou fazer fit dance 2 vezes por semana, eu não quero dançar na festa, eu não quero decorar os passinhos do TikTok, até porque eu tenho um problema de memória absurdo, eu não consigo. Mas aquele momento que eu tô ali 45 minutos dançando sem buscar excelência, são os 45 minutos da minha semana que me dão mais prazer, porque eu não tô buscando nada com aquilo, eu só quero de fato me divertir, é isso. E quanto a gente tá conectado com a gente mesmo também, com o nosso corpo, com a nossa respiração, com o que a gente tá sentindo, pra ver, tipo, eu tô tendo prazer mesmo? Esse bagulho era pra ser um hobby, mano. De repente virou uma obrigação, ficou pesadão, sabe? É esse lugar de, às vezes, nos silenciar e ser violentos com a gente mesmo, que acho que também pode nos levar pra esse lugar de exaustão. Porque quando você fica se silenciando, eu acho que é uma violência muito grande consigo mesmo. E no final, na verdade, a gente tá se silenciando pra não ser ridículo pro outro, né? Isso que é o mais doido. Porque, gente, depois da pandemia, eu falei assim, eu quero fazer um esporte. Quero fazer um esporte diferente, alguma coisa. Já fiz academia, já fiz dança do ventre. Quero outra coisa. Aí eu falei, vou fazer aula de circo. Só que eu sou a pessoa que não sabia dar cambalhota, assim, 0. E eu sou alta, então eu não sou flexível, nunca fiz ginástica rítmica, nada. Cheguei na aula de circo, falei pro professor, é o seguinte, eu não sei dar cambalhota. E eu não quero ser boa, eu não quero ser uma artista circense. Eu só quero me jogar, subir no tecido, sei lá, fazer coisas diferentes. E aí, a primeira coisa que eu percebi eu tinha um sentimento de quando você é criança, de quando você tá se jogando na vida, assim, sem muita pretensão e tipo, putz, será que eu vou cair? Será que eu vou me machucar? E depois de uns meses, eu vi que às vezes eu era ridícula. Tipo, eu caía de um jeito bobo, eu não conseguia segurar meu pé no tecido. E tinham pessoas fazendo tudo muito melhor. Por anos, ou porque a pessoa já fez, já tem uma memória muscular, enfim. E eu falava, tudo bem. Nossa, eu fiz péssima essa pose, mas eu não quero ser bonita nessa pose. Tá tudo bem, eu tô me divertindo. E aí eu voltei a ficar de cabeça pra baixo. Aí eu fiquei meses refletindo o quanto você ficar de cabeça pra baixo te deixa vulnerável. E o quanto te dá outra perspectiva. Então, assim, esse lugar, André, que você falou de... Será que eu não gosto de fazer algo porque isso não está sendo assistido e não tem alguém pra me aplaudir? Eu acho que o fato de querer ser boa é também porque se alguém tá me assistindo, eu tenho que ser boa. Porque se eu não for, o que essas pessoas vão pensar? E aí eu sempre volto, tem uma fala do Cortella num livro dele, que ele fala assim, você já percebeu o tamanho do planeta, assim? Quem é você na fila do pão? E aí eu sempre que eu tô, assim, muito preocupada, o que será que as pessoas estão pensando? Ai, meu Deus, cheguei num lugar que eu não conheço. Penso assim, Mariana, mas quem é você? As pessoas estão vivendo a vida delas. Assim como eu, às vezes, não tô me preocupando, sabe? Com quem chegou, com quem caiu da aula de circo. Então eu acho que também se permitir ser ridículo e saber que você não é tão importante, que é uma viagem do ego, é tão libertador, mas é tão difícil, né? Porque a gente, até no olhar de terapia, é muito individual, é muito você, é o seu desejo, é o seu olhar sobre o outro, é a sua relação. Mas no limite, cada um tá vivendo o seu, então por que você tá tão preocupado, né, com esse aplauso, com quem tá olhando?
É porque, no geral, a gente está buscando algum tipo de reconhecimento, né? Seja a medalha ou o troféu, mas algum tipo de reconhecimento no sentido de, olha, tô vendo o seu esforço. Talvez você não tenha, performado da maneira como existiu uma expectativa, mas, eu tô vendo o seu esforço. E isso é, mais uma vez, né? Para além do trabalho. Então, assim, quando a gente fala de exaustão, eu acho que a gente resume muito a exaustão e o burnout ao dia a dia de trabalho, ao mundo corporativo. E é muito engraçado porque no livro, né, falando aí do livro do Coimbra, que, enfim, gente, eu recomendo muito, né, a Mari até comentou que o livro inteiro não é o psicanalista conversando com você, mas ele cria essa persona que é a exaustão, conversando diretamente com você. Então é como se o seu cansaço estivesse falando com você e te dando sinais, olha, e dolorosamente você vai se reconhecendo ali, é uma coisa muito intensa, assim. Eu li esse livro em 1 mês porque ele me doía muito, assim, eu lia, eu fechava, eu chorava um pouco, e aí eu grifava, eu anotava, eu pensava. Tem muitas referências legais também, o livro tem muita música, tem referência musical, inclusive, é bem, bem bacana. Mas tem uma parte que me chamou muita atenção, porque como eu estava muito enviesada a ligar a exaustão e o burnout ao trabalho, esse livro ele fala muito para além. E aí ele fala assim, né, quantas missões nobres se tornaram fardos pesados sem que a gente percebesse? Que é justamente isso, né? Além do trabalho, às vezes, o burnout vem de você estar cuidando de alguém, a exaustão de você estar cuidando de alguém. Então, ele fala, inclusive, da exaustão das mães, né? Ele tem um capítulo inteiro dedicado a essa exaustão das mães. Ele tem um recorte bem específico também sobre algumas profissões específicas. Então, bombeiros, enfermeiras, médicos, né? E que vai para além do trabalho. Então, eu acho isso fantástico. E aí tem uma outra parte que eu gosto bastante, que ele fala que a exaustão ela vem disfarçada de dever, né? E às vezes dentro de uma atividade que, poxa, tem muita honra, é uma atividade digna, admirada. As pessoas olham e falam, nossa, que lindo. Às vezes é um trabalho voluntário, tá? Te consumindo pra caramba, sabe? E é isso, a gente precisa abrir os olhos porque é exatamente nesse ponto. Se a gente enviesa muito pelo trabalho, não vem só dali. Então, não, imagina, não tô trabalhando tanto, mas às vezes tem outras coisas te consumindo e te levando nesse topo da montanha. E aí ele também fala uma coisa que eu achei bem interessante, que é na empatia que a exaustão aparece como sombra de atitude, de entusiasmo e de disponibilidade no outro. A gente tá tão disponível e tão afim de fazer acontecer, né? E a gente até se embaraça naquela frase que, gente, eu já ouvi tanto e já falei tanto essa frase que é, se eu não fizer, ninguém faz. E aí a gente vai se emaranhando nisso. E quando você vê, você fala, meu Deus, onde cheguei, né? Acho que conecta muito com aquele negócio de você se permitir receber, descansar e tentar não estar tão no controle, né? E se surpreender com o que o universo vai trazer, com que outras pessoas, alguém vai pegar aquilo pra fazer. E que às vezes ninguém vai fazer, né, Andréa? Tipo, vão ter amanhã, daqui 1 mês, daqui 1 ano, e vai ser isso. É que assim, claro que quando a gente fala de trabalho... eu tô tentando trazer agora pra questão do trabalho, né? Você tem os seus colegas, você tem essa pressão, você tá num time, obviamente você vai querer fazer, né? Não vai querer deixar o bagulho cair. Mas é o quanto a gente também consegue ser realista, né? Pegar aquilo só que a gente realmente tem capacidade de fazer e aí, consequentemente, começar a ter essas conversas do que é prioridade. A gente fala muito disso. E por que sempre você que tem que fazer também? Eu acho que tem um pouco dessa atitude. Eu acho que às vezes só eu tenho que fazer. De repente sou eu que tenho que puxar isso, senão o prato vai cair, né? Mas por que essa questão do sempre? Porque sempre eu tenho que fazer aquilo, né? E a gente fala de cuidado. Tem um vídeo de uma psicanalista também, que é a Vanessa Sesnick, que, gente, inclusive é um canal no YouTube muito bom, chama-se O Corpo Explica, acho que é isso, O Corpo Explicando, O Corpo Explica, é muito bom. E aí tem uma série de vídeos que ela traz, que ela fala sobre dependência emocional e sobre pessoas cuidadoras, ela traz vários recortes de pessoas cuidadoras. E aí, em um dos episódios, ela começa falando assim, quem ama, cuida. Esse é o lema do cuidador, pena que ele não se ama e não se cuida. Nossa. E a questão do cuida, ela vem, claro, dentro da família, por exemplo, né? Quando você é o responsável, eu e Mari estavam falando sobre isso ontem também, né? Sobre essa responsabilidade, dever de cuidar. A gente deixa de cuidar da gente para cuidar do outro. A exaustão, ela vem daí também. E ela também vem do cuidado e do contexto corporativo, que eu, apesar de não tenho ali, de repente, um status, ou um cargo, ou um papel, eu estou sempre cuidando de tudo. E aí eu deixo de me cuidar, porque eu estou cuidando dos meus colegas, dos meus pares, eu tô livrando o caminho ali pra minha liderança. Então, assim, até que ponto isso é saudável, né? E não é. Invariavelmente, a gente vai acabar notando que não é. Eu acho que é por isso que existem as hierarquias e os escopos, né, gente?
Claro que você não vai ser uma pessoa limitada de, no meu escopo estava escrito linha 1, 2 e 3 e eu não vou fazer nada mais do que isso, óbvio que não. Mas assim, saber também o que é minha responsabilidade e o que não é, e trabalhar o que não é, que não está acontecendo, é muito importante. E eu acho que depois que você vira essa chavinha de, calma, o que eu deveria estar fazendo? O que não tá acontecendo porque eu não estou fazendo? Porque a gente também tem que se responsabilizar. Mas o que também é do outro? E como eu comunico pra ele que quando ele deixa de fazer isso, ele está prejudicando todo um ecossistema, não é só ele. Porque eu acho que em nível mais individual, quando você não limpa a sua casa, beleza, é a sua casa, né? Claro, com o tempo isso pode afetar seus vizinhos e afins, mas assim, demora. Na empresa não, na empresa é muito tangível, né? Algo, putz, demora uma sprint, demora um mês, mas você tá vendo ali que a coisa não tá rodando. Então eu acho que além dessa reflexão para o individual, é da gente também saber comunicar, sabe? E isso também é muito difícil, porque a gente fala muito de feedback, de troca, mas você chegar pra alguém e falar, amigo, você precisa me ajudar, porque tá muito difícil. Esse é o seu escopo. É como eu chego, como a pessoa vai interpretar. Será que ela vai entender? Será que não? Mas é por isso que eu acho que existem estruturas tão grandes nas empresas, né? Por isso que a gente tem hierarquias, para que a gestão consiga te ajudar. Eu acho que isso de pedir ajuda é muito importante. Isso anda com o saber falar não, saber pedir ajuda. E aí, por último, eu sempre penso, quem cuida de quem cuida, sabe? Então, eu olho assim e aí eu até vejo, eu fico me questionando, será que um dia eu quero estar num cargo executivo? Tipo, ser uma pessoa muito alta do corporativo? Porque quando eu estiver lá, pra quem que eu peço ajuda? Porque hoje eu tenho pessoas pra pedir ajuda, sabe? Eu fico muito refletindo nisso também. Então, eu acho que talvez a gente tem que se questionar também em um quanto essas conversas de feedback, que não é negativo, né? Mas feedback de que cada um tem a sua responsabilidade. Porque se ninguém tiver o seu escopo definido, acabou. Sempre quem tem essa cobrança maior vai se responsabilizar por mais coisas. E aí a gente sempre vai ter pessoas muito cansadas, né? Exaustas, enfim. Eu acho que, assim, existem diversos artefatos, diversas ferramentas para que a gente consiga deixar essas responsabilidades muito claras, essa clareza de propósito, a clareza do que é prioridade. Eu acho que os nossos desafios sempre são muito relacionados a como lidar com as pessoas. Porque acho que na nossa educação a gente não aprende muito sobre isso. E é realmente desafiador. Gente, eu gostei muito. Pra gente ir encerrando, eu queria que vocês trouxessem dicas que vocês usam no dia a dia de vocês, ou que vocês podem ter lido, assim, pra que a gente possa quebrar um pouco esse ciclo. A gente falou de algumas coisas aqui, né? Por exemplo, de terapia, de se permitir ser ruim nas coisas, de ser ridículo. Eu achei essa frase incrível. Tem algo mais que vocês recomendariam? Olha, por acho que ter buscado essas referências não foi à toa, né? Eu acho que eu cheguei num ponto que eu falei, não, se eu não desacelerar agora, vai ser feio, vai ficar muito pior, e aí talvez eu tenha que ir para um caminho que não é tão legal, que é um caminho que eu não gostaria de ir. Então eu acho que para além da terapia, eu tentei ali identificar qual que era, onde eu podia buscar suporte emocional para conseguir dividir isso, porque para além de ser vulnerável, eu acho que a gente precisa escolher muito bem com quem a gente está sendo vulnerável, né? Para de fato a gente entender ali que existe uma escuta ativa, que o que a gente está colocando ali para fora não vai ser desprezado, ignorado. Então eu acho que eu fiz um caminho que era buscar as pessoas que poderiam ser suporte emocional, porque, gente, é uma sair desse ciclo, porque é um ciclo, a gente está correndo atrás do rabo, eu já falei isso hoje. Sair disso é muito difícil, a gente não sai do dia para a noite, a gente demora, são passinhos devagares, né? São coisas muito, é um processo muito gradual, muito lento, mas eu acho que o principal para mim foi buscar suporte emocional nas pessoas que eu sabia que conseguiriam entender ali pelo que eu estava passando. Eu acho que um outro ponto é buscar referências também em pessoas que já passaram por isso e que conseguiram sair desse ciclo. Eu acho que essa é uma coisa bem legal também. E por fim, eu acho que a gente buscar prazeres em outras coisas, assim, a gente parar, e aí é muito difícil isso também, tá? Quando a Déia falou assim, meninas, se apresentem. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi falar, meu nome é tal idade e eu faço tal coisa. E aí eu falei, dessa vez eu não vou falar que eu faço tal coisa, nem que eu trabalho em tal lugar. Eu sou a Ari, tenho 29 anos, e aí, enfim,
o resto é história. Mas eu acho que a gente precisa parar, principalmente, de resumir quem a gente é pelo que a gente faz. A gente precisa parar de colocar a gente como fazedores de coisas, assim. Eu acho que esse é um passo importante ali para, de repente, começar a sair desse ciclo que, a médio prazo, gente, não há benefício algum nessa corrida. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Engraçado, a Ari falou isso das pessoas. E hoje eu tava nas redes também, aí apareceu uma frase pra mim de como você se sente com as pessoas quer dizer muito sobre elas, então preste muita atenção nisso. E eu acho que isso de estar com pessoas ou entender e filtrar pra que você tenha uma rede de apoio forte é muito importante, porque sozinho a gente não vai conseguir resolver. Eu acho que é um problema muito mais global e complexo. E o Byung-Chul Han fala muito isso no livro dele, assim, que é uma epidemia, né? Que seria a epidemia do século, enfim. Mas pra mim, o que funciona, e aí talvez não funcione pra todo mundo, é ter momentos de olhar pra mim e ser um pouco até egoísta nesse ponto. De, putz, qual é o meu momento? O que eu gosto de fazer? Como que eu descubro isso? Como que eu testo? E como que às vezes eu percebo que tem coisas que todo mundo gosta, mas a Mariana não. E tá tudo bem, e viver tranquila com isso, sabe? Mas eu acho que a gente só consegue ter tempo pra pensar, experimentar e aí validar o que a gente gosta ou não gosta quando a gente para pra refletir o quanto a gente tá no looping, né? Então acho que é até um processo depois, assim. É você ter os seus momentos e não viver só pelo script da massa. Porque vão ter muitas fases que isso não vai se encaixar pra você e tá tudo bem. O que é o chegar lá pra você, sabe? Eu acho que é muito também sobre isso. Hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer que é ter momentos de qualidade com as pessoas que eu amo, comigo mesma, aceitar a minha solidão. Então, eu acho que talvez começar esse processo, assim, entender o que você gosta. Putz, tá todo mundo fazendo aula de beach tênis. Não gosto de beach tênis, tá tudo bem, eu vou fazer um outro esporte. Eu gosto de ficar na minha casa lendo, as pessoas querem que eu esteja na balada 24/7. Tá tudo bem, olha pra você, olhar pra dentro é muito importante, mas é doloroso, né? Porque tem esses processos. Então acho que além de ter uma rede de apoio, é você conseguir olhar pra você com carinho. Porque sem carinho, você não vai ter respostas, né? Caminho de solução, assim. Acho que hoje, o que tem funcionado muito pra mim é cada vez mais ser mais honesta comigo. Prestar atenção mais no meu corpo, como as coisas me atravessam. E parar de negar, por exemplo, quando algo me incomoda. Incomodou. Não necessariamente eu vou comunicar na hora pra alguém que aquilo incomodou. Mas não ser violenta comigo. E aí, daí, parar de fazer as coisas no automático, sabe? Sair desse automático, usar essa tecnologia inovadora que chama respirar. E perceber o que está acontecendo, o que me atravessou. Daí sim me posicionar. Então isso não é fácil. Nossa, parece tão bolinho, né? Não é. Não é fácil. Você admitir que algo te incomodou, que te atravessou, que aquilo não caiu bem, que é como você se sentiu com aquela pessoa, que às vezes, sei lá, você tem um convívio de não sei quantos anos e não te caiu bem. E aí pra você dali conseguir comunicar é realmente desafiador. Mas minimamente não negar o que eu sinto. Porque se nem eu me valido, quem é que vai? Se nem eu me escuto, né? Eu acho que a gente tem uma herança muito ruim de não saber nomear a emoção, né? Eu tô fazendo um curso que chama o Curso das Emoções. Legal. Porque depois que eu fiz terapia, eu falei, nossa, às vezes tem momentos que eu sinto uma coisa. Mas eu não sei se é raiva, se é angústia, se é desconforto, se eu tô triste. O que é? E aí eu acho que isso que você falou de atravessar... Tem até um framework que eles trazem que é sobre a emoção, assim. Do momento que você sentiu, o que foi externo, interno, o que você sentiu depois, o quanto você refletiu ou remoeu aquilo. E eu acho que quando, pelo menos eu, criança, meus pais não sentavam comigo e falavam assim, ai filha, agora você tá com raiva porque seu irmão riscou sua agenda, isso é raiva. Acontece, sente, chora, grita... Tá tudo bem, olha, a raiva é assim, ela funciona pra isso. Não. Então a gente às vezes nem sabe, né? É medo, é raiva? O que tá acontecendo? Então, acho que esse processo que você falou de ser muito honesta com você e saber nomear é muito importante. Porque aí você sabe o que você pega dessa emoção e o que você faz com isso. Porque só ficar fugindo dela
não resolve, né? E aí a gente volta, estamos o tempo inteiro nos enchendo de coisa pra fazer, porque se encher de coisa pra fazer é a fuga pra gente não ser honesto com a gente mesmo, porque dói, é um processo muito doloroso. Então o que a gente faz? A gente ocupa esse espaço, ocupa esse tempo pra não ter esse contato com a gente. E é isso, o ciclo, você não consegue sair do ciclo. Para quem quiser ouvir mais sobre emoções e necessidades, tem um episódio sobre comunicação não violenta aqui do Love the Problem. É um dos mais ouvidos. Tem a Dani Prevot, Tonelli, também tem a Deloise, incrível, maravilhosa, falando sobre comunicação não violenta. Vou lá deixar no backstage, k21.link/Love the Problem. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Foi muito rico e saio muito feliz, energizada e muito presente desse papo. Sem esse sentimento de ansiedade, sem sentimento de qual a próxima coisa eu vou fazer, sabe? Do tipo, cara, foi muito bom estar aqui. Queria agradecer. Obrigada, Dé, pelo convite. Muito bom estar aqui também. Um papo mesmo, né? Um papo entre amigas aqui mesmo. E eu espero que quem estiver ouvindo aí consiga ter feito algum tipo de reflexão importante. Boa. Obrigada, gente, pelo convite. Agradecer a Ari também, que me puxou. Eu adoro falar sobre esses temas. Então, pra mim foi um mega presente nessa segunda ensolarada. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.